Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, a quem mais uma vez de público agradeço pela generosidade, por ter me concedido a coautoria do projeto de resolução pelo qual a Alerj concede a medalha Tiradentes ao ilustre e boníssimo Bispo Auxiliar de Niterói, Dom Luiz Ritt. Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência. Senhoras e senhores, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. É um prazer retornar às atividades aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho, neste segundo e último semestre desta legislatura. Deputado Luiz Paulo, que me antecedeu, tocou num assunto que eu não quero aqui desenvolver, porque preparei um outro tema, apenas de lembrar que nós já temos subsídios, não é? Já oferecidos, inclusive, formalmente, a esta comissão mista, presidida pelo deputado José Priante e relatada pelo senador Wellington Fagundes, porque as nossas comissões organizaram audiência pública, a Comissão de Tributação, a Comissão de Economia e a Comissão do Cumpras, né, em que esteve presente o senador Wellington Fagundes, e ao final desta audiência pública nós produzimos um documento com um conjunto de sugestões para que a comissão pudesse levar em conta quando da elaboração do seu relatório final. Certamente amanhã o deputado André Ciliano, presidente desta casa, e o deputado Luiz Paulo farão menção a estas sugestões para que a gente possa começar a resolver esta verdadeira trava, né, na questão econômica, orçamentária e financeira do Estado, que são os malefícios causados pela chamada Lei Candir. E eu tenho absoluta confiança no papel que lá exercerão em nome do Parlamento Fluminense, tanto o presidente André Ciliano quanto o meu querido amigo deputado Luiz Paulo. Isso dito, senhor presidente, eu venho aqui à tribuna para tratar de dois temas, um na forma de uma nota e outro sim para desenvolver um pouco mais devagar. Não sem antes saudar, já que fizemos hoje duas manifestações pesarosas durante a ordem do dia, registrar a chegada do deputado Marcelo Queiroz, que assume o mandato neste final da legislatura. Enfim, independentemente de posições, de forma de votação, de conteúdo de suas propostas, desejamos, por óbvio, todo o êxito e sucesso ao deputado Marcelo Queiroz no exercício do mandato de deputado estadual. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma nota e assim desenvolver um tema. A nota é uma nota agradável em relação ao domingo passado, quando teve lugar a 4ª edição da Marcha das Mulheres Negras na praia de Copacabana, em alusão ao 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A praia de Copacabana esteve lotada com vários coletivos de mulheres negras de todas as partes do estado do Rio de Janeiro, que levaram suas faixas, que levaram seus documentos contendo suas pautas, suas reivindicações, o resumo de suas lutas, mas levaram também a sua alegria, a sua descontração, a sua irreverência. Foi muito importante participarmos de mais esta edição. Nosso mandato tem participado de todas essas edições, lembrando que a pauta deste segmento da sociedade fluminense, as mulheres negras, é uma pauta que toca em questões absolutamente centrais e complexas, como, por exemplo, a violência que afeta as mulheres, mas especialmente as mulheres negras. Inclusive, os indicadores são conflitantes nesse aspecto. Nos últimos anos foram percebidas reduções em alguns indicadores de violência contra as mulheres, mas no caso das mulheres negras, esses indicadores aumentaram. A questão relacionada ao assassinato generalizado de jovens negros em áreas populares do estado do Rio de Janeiro, portanto, filhos dessas mulheres negras que lutam por direitos e lutam por um tratamento baseado e lastreado nos direitos humanos por parte das forças de segurança, que fazem as difíceis abordagens nesses lugares. Enfim, o tratamento, a atenção relacionada à saúde dessas mulheres. Enfim, portanto, foi um dia de manifestação, mas um dia também de plenitude na afirmação de seus direitos
e de sua cidadania. Por isso, quero registrar com orgulho que o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da Alerj lá esteve presente, né, com seus participantes, as mulheres que frequentam as reuniões plenárias ordinárias do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras. Tiveram presentes também membros da coordenação colegiada desse fórum, tanto da sociedade civil quanto do Parlamento Estadual. Lá eu vi a deputada Tia Ju, lá eu vi a deputada enfermeira Rejane, sem falar na Luciene, na Ana Maria, na Clátia, enfim, mulheres que também integram, representando a sociedade civil, o fórum, a coordenação colegiada deste fórum. Por isso, toda a minha saudação é a renovação do nosso compromisso com a luta, com a pauta, com a agenda, com a luta por direitos e cidadania das mulheres negras no estado do Rio de Janeiro, que estão agora numa fase importante de sua luta na Assembleia, que é discutindo com bom grau de profundidade a questão orçamentária, discutindo com os órgãos que foram beneficiados com emendas feitas por vários deputados de várias bancadas em direção às pautas e demandas das mulheres negras. Portanto, o nosso fórum tem servido também como um potente instrumento de qualificação das mulheres negras na lida e no trato com a coisa pública, com o orçamento público, com o conteúdo das políticas públicas que são disputadas nesse quadro precário em que se encontra o estado do Rio de Janeiro. Feita esta nota, eu quero tratar, deputado Jânio Mendes, de uma reunião na segunda-feira passada, portanto, anteontem, onde esteve presente aqui o deputado Paulo Ramos, que volta ao plenário, na sede do Ministério da Fazenda, aqui no Rio de Janeiro, uma interlocução que foi solicitada pelo senador Lindbergh Farias e que contou com a presença do deputado Paulo Ramos, do deputado Eliomar Coelho, com a minha presença, aqui como deputados estaduais, e deputados federais Luiz Sérgio, Jandira Fegali, Benedita da Silva e Alessandro Molon, e contou também, não na reunião, mas na preparação da reunião e na assistência, com a representação dos servidores da Secretaria de Saúde do Estado e do IESERJ, o movimento PCCS Já, que muito conhece e nele muito atua o deputado Dr. Giulianelli. Na verdade, a reunião era com o Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal. Fomos recebidos por 2 membros deste conselho, 2 dos 3, tendo em vista que fomos informados, doutor Giulianelli, que um terceiro membro se desligou do conselho. O conselho, nesse momento, funciona apenas com 2 de seus 3 membros, que está ainda aguardando uma designação de um terceiro membro. E qual era a nossa pauta? A lei que aprovamos aqui na casa, lei que foi aprovada num importante exercício de diálogo tripartite entre o movimento dos servidores, o Poder Executivo, representado diretamente pelo então secretário de Saúde do Estado, e pelo Poder Legislativo. Foram várias rodadas de reuniões. O movimento dos servidores já havia preparado uma minuta de PCCS. Esta minuta foi colocada em debate, houve recuos de parte a parte, tanto por parte dos servidores quanto por parte do Poder Executivo. Eu quero ressaltar o espírito dialógico com que participou dessas reuniões do ex-secretário de Saúde, Luizinho, o líder do governo na casa, deputado Gustavo Tutuca, também participou dessas rodadas, e produzimos um consenso, eu diria, um consenso possível sobre o PCCS da saúde, a tal ponto que se combinou que nenhum deputado de nenhuma bancada faria emenda em plenário para evitar que o consenso em relação ao texto pactuado fosse perturbado. Isso se manteve, todos os deputados e deputadas votaram o texto pactuado sem emendá-lo, e qual não foi a nossa surpresa quando o governador devolveu o projeto com vários vetos. Vetos, inclusive, a propostas que tiveram origem na mensagem do Poder Executivo. Bom, o parlamento, fazendo valer o diálogo e o pacto que ele mediou, derrubou esses vetos, mas é bom lembrar, deputado Jânio Mendes, que é um bom legislador e conhece muito bem o processo legislativo, na lei que aprovamos do PCCS da saúde, consta um parágrafo, num dos artigos finais, que
Eu várias vezes mencionei que considerava isso um constrangimento para o parlamento, mas foi parte do acordo que produzimos, doutor Julianelli, que é o artigo que faz menção ao fato de que os efeitos financeiros do plano dependeriam, para sua efetivação, da aprovação do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. Vejam, Vossas Excelências, senhor presidente, doutor Julianelli, a que ponto chegamos. O Parlamento Estadual, poder constituído da República, no uso de suas competências e prerrogativas, vota uma legislação estadual, mas admite, para favorecer o entendimento e o diálogo, talvez passando do ponto, que a efetivação desses dispositivos dependeriam da aprovação, da aquiescência de um órgão, deputado Julianelli, é um órgão de uma instância transitória. Esse conselho de supervisão é transitório, ele só existirá enquanto estiver em vigência a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Pois bem, com base nisso, criou-se a necessidade de uma interlocução com esse conselho de supervisão da recuperação fiscal. Entremente, veio o debate sobre a redução da alíquota do diesel. Pressionados os parlamentos, em vários lugares do Brasil, pela greve dos caminhoneiros, pela paralisia no abastecimento de várias cidades brasileiras, e votamos aqui a redução da alíquota do diesel. Durante esta discussão, o governo do Estado não mostrou tanta preocupação assim com o conteúdo do plano de recuperação fiscal e com as vedações que constam no artigo 8º da Lei Complementar 159 de 2017, que é a lei que institui o regime, e que fala que na vigência do regime, algumas vedações são estabelecidas. Por exemplo, mexer em estrutura de carreiras, por exemplo, praticar renúncias de receita. Ora, quando a Assembleia Legislativa aprovou a lei que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a aderir ao regime de recuperação fiscal, nesta lei foi introduzido um dispositivo que deixa muito claro que a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, deputado Jânio Mendes, não afetaria a aprovação do PCCS da Saúde. A lei que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a aderir ao regime de recuperação fiscal deixa muito claro, num dos seus dispositivos, que a elaboração do PCCS da Saúde seria excepcionalizada. Bom, o governador vetou esse dispositivo e nós o derrubamos aqui, portanto ele está em perfeita vigência. Ora, na discussão de segunda-feira, o Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal, representado pelos dois conselheiros que nos receberam, disse que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por eles consultada, disse que havia vedação na lei complementar que impedia a efetivação do PCCS da Saúde. Eu de pronto perguntei, mas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não percebeu que havia vedação também em relação à renúncia de receita com a redução da alíquota do diesel? Eles disseram que em relação à alíquota do diesel sequer consultaram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, vejam, Vossas Excelências, o seguinte: o Conselho agiu, a meu ver, com dois pesos e duas medidas. Diante de uma matéria que perturbava as vedações, vou concluir, as vedações previstas na lei complementar, ele consulta a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que diz que não pode. Diante de uma outra matéria, que também perturba, por assim dizer, essas mesmas vedações, o Conselho de Supervisão Fiscal não vê nenhum problema, sequer a necessidade de consultar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nós, para concluir, dissemos o seguinte, que pelo menos o Conselho, diante de um evidente conflito legal, porque há um conflito legal, doutor Julianelli, o Estado do Rio de Janeiro é um ente federado que dispõe de autonomia para legislar sobre matérias de sua alçada e competência. E nós o fizemos aqui. E a nossa lei estadual excepcionaliza o PCCS da Saúde. E isso conflitua, é verdade, com o dispositivo da lei complementar. Como dirimir esse conflito? Não cabe ao Conselho de Supervisão fazê-lo. Então, o apelo que nós fizemos é que, pelo menos, o Conselho não dê um parecer conclusivo contrário ao PCCS da Saúde e conclua em seu parecer que há um conflito a ser dirimido e ele não será dirimido por esse Conselho, mas por alguma outra instância. Por isso, eu considerei uma reunião dura, difícil,
mas é muito importante acompanharmos de perto, porque está em jogo, e aí concluo, não apenas os interesses dos servidores, não apenas os usuários do sistema público de saúde do Rio de Janeiro, mas está em jogo também a própria autonomia de um ente federado e as próprias prerrogativas do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.